Oi, pessoal! Bem-vindos à terceira parte do vídeo Desenhando no Procreate. Então, hoje nós vamos começar a colorir aqui a nossa ilustração. Então, primeira coisa de tudo, eu vou vir aqui no meu setor de camadas e vou ver as camadas que eu tenho. Então, eu tenho a camada de textura, que eu mostrei para vocês como eu faço, mas por enquanto eu vou deixar ela transparente, porque eu não sei se eu vou querer usar ou não. Temos a camada do esboço, que também eu vou deixar transparente, porque a gente já usou essa camada, então agora não precisamos mais dela, mas eu vou deixar aqui. E temos a camada da line art, que vai ficar em cima das nossas camadas de cores. Então, essas três camadas eu deixei elas bloqueadas para não ter perigo de repente, colocar alguma cor nessas camadas. A gente não quer isso. E eu vou criar uma nova camada. Então, eu vou deixar o meu cursor aqui, né, mais ou menos selecionado em cima da camada do esboço. Vou vir aqui no mais e vou criar uma nova camada. Essa camada de cores, ou melhor, todas as camadas de cores, eu vou deixar embaixo da line art. Essa aqui eu vou até renomear, eu vou deixar ela como pele, porque em todos os desenhos digitais eu começo pintando pela pele. Então, vamos lá, vamos selecionar o pincel. Para a primeira camada de cor, eu sempre uso o aerógrafo firme, sempre. E aqui eu vou escolher alguma cor para fazer a base da pele dela. Então, aqui eu tenho várias paletas. Aqui são paletas de tom de tom de pele que eu fiz logo que eu peguei o Procreate, e aqui eu tenho uma seleção de tons de pele e lápis de cor. O que eu fiz? Eu peguei alguns desenhos tradicionais que eu fiz pintando com lápis de cor policromos e eu selecionei algumas cores para eu ter como base de tons de pele, e eu gostei disso aqui. Depois eu mostro para vocês como eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui uma cor clara para deixar como base. Geralmente, qualquer tom de pele eu começo com uma cor clara e depois eu vou escurecendo conforme eu quero, então conforme é o tom de pele do personagem. Então, vamos lá que eu vou começar a colorir aqui o rostinho dela. Quando eu vou colorir, eu passo por cima de tudo, dos olhos, da sobrancelha, e vocês vão ver como é que eu faço isso. Pintar a orelha, né? Eu sempre esqueço de pintar a orelha. Beleza, então aqui eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente ir preenchendo, ou então, como eu já fiz um contorno aqui do espaço que eu quero que fique essa cor, eu posso vir aqui na bolinha, eu posso vir aqui na bolinha e simplesmente puxar essa bolinha pra cá e ele vai preencher tudo que tá dentro daquele contorno de cor que eu fiz. Só que olha o que acontece quando a gente faz isso. Ficam algumas partes brancas sem preenchimento. Então eu acabo eu fazia muito isso, mas o que acontece? Na hora que eu vou bloquear a camada para eu pintar só em cima do que tá preenchido na camada, acaba que ficam algumas partes falhadas. Então eu prefiro vir com o cursor mesmo e pintar tudo de uma vez. Geralmente eu faço tudo a pele geralmente numa camada só, mas eu vou mostrar um outro jeito de fazer para ficar mais fácil. Então, por exemplo, o pescoço tá colado aqui com o rostinho dela. Para eu conseguir sombrear de uma maneira mais fácil, eu não vou pintar o pescoço nessa camada. Eu vou pintar os braços, esse braço. E vocês vão entender depois o porquê. Então, vamos pintar esse braço. Aqui passou um pouco para fora. Eu prefiro ir pintando tudo
de uma vez, porque aí a probabilidade de ficarem aqueles espaços brancos diminui demais. Lógico que às vezes fica, né? A gente não enxerga. Por exemplo, se eu estivesse usando um tom bem mais clarinho aqui, talvez algumas partes fiquem brancas. Aí na hora de você começar a colocar as sombras e os pontos de luz, aí você percebe, porque geralmente eu bloqueio tudo para fazer isso, aí vocês vão entender o porquê. Às vezes a gente passa um pouquinho para fora e como aqui vai ter uma outra camada com tom de pele desse outro braço, eu vou apagar tudo que tá para fora para ficar mais fácil depois de ir fazendo as sombras e as partes de luz no desenho. Então, beleza. Nessa camada aqui, que eu coloquei como pele, eu colori o rostinho dela e um braço. Agora, eu vou criar uma outra camada, tanto faz, se é em cima e embaixo, e eu vou nomear como pele 2. Nessa camada, eu vou colorir o pescocinho dela e o outro braço, e vocês vão entender o porquê. Então, uma coisa que quando eu crio, assim, duas camadas para pele ou para alguma coisa, e essas duas camadas, essas duas partes que eu vou colorir, elas se encontram, eu vou tirar a seleção dessa aqui, para quê? Para quando eu for pintar, eu não avançar. Porque na hora que a gente for pôr as sombras aqui, isso pode para não acontecer exatamente isso que eu fiz. Porque na hora que for colocar a sombra, isso pode atrapalhar um pouquinho. Na parte do cabelo e do pezinho aqui da arara, tudo bem, porque quando eu for fazer o cabelo, a roupa, o pezinho, essa camada vai estar por cima de tudo. Mas eu não quero colocar cor aqui no rostinho dela, porque a cor do rostinho dela tá em outra camada. E se eu colocar por cima, na hora de sombrear, vai atrapalhar um pouquinho. Então, beleza, ó. Tá aqui o pescocinho e agora eu vou fazer esse outro braço. Então, beleza, nessa camada temos o pescoço e o braço, e nessa outra camada pele 2, temos o rostinho e o outro braço. Eu já vou começar a fazer as sombras nessas camadas, então. Então, eu vou começar pela nossa primeira camada de pele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em cima da camada e eu vou colocar o bloqueio alfa. Quando eu deixo clicado aqui, bloqueio alfa, tudo que eu fizer, eu só vou fazer em cima do que já está preenchido. Então, por exemplo, se eu pegar qualquer cor aqui e eu passar, só vai aparecer em cima do que já foi preenchido. Lógico que não é isso que eu vou fazer. Então, lembra que eu mostrei para vocês? Para desfazer, eu dou um clique com 2 dedos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar nas sombras e nas partes mais claras do rosto.
Então, eu até abri uma foto, algumas referências aqui, alguns retratos de pessoas para eu me guiar, porque eu já não tenho mais essa foto. E eu vou começar a fazer as sombras aqui do rosto. Então, o que que eu vou fazer? Eu nem vou procurar aqui nas minhas cores qual é que eu usei. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa cor da pele dela, então o que eu faço? Eu venho com o dedo, seguro e ele automaticamente já seleciona essa cor e traz pra cá. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no estilo clássico e eu vou escurecer um pouquinho. Então, como é que eu gosto de escurecer? Eu pego aqui o cursor e puxo um pouquinho para baixo e para a direita. Daí, para escurecer, fazer as sombras, você pode fazer de vários jeitos. Você pode fazer continuar usando o mesmo pincel e deixar essa aparência mais marcada. Mas eu vou fazer com aerógrafo suave. Eu também tô fazendo às vezes com guache, fica legal, ó. Mas eu vou fazer com aerógrafo suave, que eu acho que é mais assertivo nesse primeiro momento para mostrar para vocês. Ele deixa aquela aparência bem plastificada. O que que eu faço? Eu deixo ele bem grandinho e bem clarinho e vou só escurecendo. E olha que beleza! É um jeito bem fácil de fazer sombra desse jeito, é assim que eu faço. Por isso que eu falei pra vocês por isso que eu fiz em camadas separadas, pra eu ter essa divisão. Hoje eu não tô conseguindo explicar muito bem as coisas. Hoje eu não tô num dia muito bom, mas é o dia que eu tenho pra gravar, então vai ter que ser hoje mesmo. Então, beleza, eu vou tentar fazer uma sombrinha bem simples, eu não vou inventar muita coisa. Vou diminuir aqui, vou fazer sombrinha embaixo do nariz. Vou fazer aquela sombrinha que eu gosto aqui. Uma sombrinha embaixo do queixo. Aqui na boquinha dela. Se esse vídeo não ficar muito bom, depois eu faço um outro explicando de novo. Na verdade, eu vou fazer outros vídeos explicando, mas eu tenho que finalizar esse antes. Então, eu vou fazer aquelas sombrinhas que a gente tá acostumado a fazer. Uma sombrinha na testa, sombrinha aqui em volta do nariz. E aí, vai do seu jeitinho mesmo, aonde você gosta de colocar as sombras. Às vezes, você gosta mais chapadinho também. Aí, vai muito do seu jeito de desenhar. Uma coisa legal também que dá pra você fazer é você vir aqui com vir aqui nessa ferramenta, que é uma mãozinha, que eu acho que é Smudge Tool. Quando você vem nela, você consegue suavizar algumas sombras. Eu uso ela às vezes pra suavizar, eu gosto bastante. Às vezes a gente acaba deixando a sombra muito pesada em alguns lugares, é só você vir com essa ferramenta da mãozinha e dar uma suavizada. Eu gosto bastante de usar. Então, vou continuar aqui com o meu pincel, escurecendo algumas partes do desenho. Uma coisa que eu gosto de fazer também é deixar depois o pincel com uma opacidade maior e escurecer mais em algumas partes. Mas eu ainda vou escurecer mais, eu ainda vou usar outras cores, mas eu gosto de ir fazendo assim, aos pouquinhos. Tá vendo como aqui ficou marcado? É só vir com a ferramenta de esfumar e olha só como é que fica mais suave quando você passa. Quando eu comecei a pintar no Procreate, eu gostava muito, eu comecei, né, fazendo muito esse efeito plastificado e eu gostava muito, mas agora eu tenho gostado de usar alguns outros pincéis, tipo o guache, mas como é uma coisa que eu ainda tô me adaptando, eu vou ver se eu faço com essas ferramentas de aerógrafo mesmo, que é mais simples pra mim. Então,
Lembrando, né, que nessa camada nós temos o rostinho e o braço direito dela. Então, vamos começar a trabalhar no braço direito. Então, vamos começar a sombrear aqui embaixo da camiseta. Ó, lembra que eu falei pra vocês que tinha que tomar cuidado pra não deixar espaço em branco? Porque quando você faz isso, olha só como é que o espaço fica evidente quando você deixa uma parte em branco. E aí, que como eu tô com o bloqueio alfa, eu vou ter que tirar o bloqueio alfa, vir aqui. Pintar de novo e depois vir novamente com o bloqueio alfa para continuar sombreando. Então, acaba dando um trabalhinho a mais, se você não presta atenção de deixar não deixar nenhum espaço branco na área que você vai trabalhar as sombras. Então, aqui eu não tô, na verdade, seguindo nenhuma foto, tô até sem olhar nenhuma referência. Eu tô fazendo as sombras assim, meio da onde que eu já sei que fica sombreado, que são nas extremidades, mas como eu não tô nem um pouco preocupada em fazer absolutamente nada realista, eu tô fazendo assim um pouquinho da minha cabeça do que eu já sei onde estão as sombras. Aí eu tô sombreando mesmo assim, mais nas extremidades, né? Aqui entre os dedinhos. Não tô me preocupando em fazer nada muito perfeito. Aqui ficou bem marcado, tá vendo? Aí que eu faço, venho aqui com a minha, eu falo Smudge Tool, né, mas é ferramenta de, como é que fala? De esfumar. E ó, olha como ele suaviza. E como eu ainda tô construindo as sombras, então depois também é só voltar e escurecer mais. Agora só que comparando com o rosto, o rostinho dela tá bem mais sombreado. Então, vou voltar aqui no braço e vou sombreando. Então, não tem muito segredo, assim, eu não tô... Como eu falei, né, não tô nem me guiando, eu tô fazendo, assim, um sombreamento mais nas extremidades. Fazendo uma coisa bem cartoon mesmo. Então, beleza. Agora eu quero dar uma escurecida com um tom que fique um pouco mais rosado. Então, vou vir aqui na minha bolinha e eu vou puxar, deixar o vermelho um pouco mais intenso. Não tanto, né? Então, vou voltar aqui, ó, com o dedo, lembra? Com o dedo a gente consegue pegar a cor. Eu vou deixar um pouquinho mais pro vermelho e vou escurecer um pouquinho mais. Vamos ver se dá certo esse tom. Se não, também é só desfazer. Vou vir aqui, deixar um pouquinho mais clarinho, como eu não sei se é um tom ideal, mas eu quero deixar um pouquinho mais... Um tom um pouquinho mais rosado, né? Que esse ficou mais acinzentado, um pouquinho mais quente. Depois a gente vai trabalhar nas partes que bate luz. Aqui, ó, como tem o cabelinho, eu gosto de fazer uma sombra um pouquinho mais dramática. Aqui também vai ter um pouquinho mais de sombra, né? Aqui tem o... E aí, a sombra você vai construindo. Se você tiver algumas fotos de referência, é sempre melhor, né? Eu abri agora algumas fotos de referência pra fazer uma sombrinha melhorzinha aqui no rostinho dela.
Às vezes mais de uma foto, né? É bom. Eu gosto de deixar sempre foto de referência, mesmo assim, que, assim, qualquer foto de referência que a pessoa esteja mais ou menos no mesmo ângulo, assim, pra mim já é o suficiente. Como eu já desenhei algumas bonequinhas assim, eu já sei mais ou menos onde colocar sombra, também já sei mais ou menos o estilo que eu quero deixar a sombra. Então, não precisa ser exato, você não precisa pegar uma foto que a pessoa esteja exatamente na pose, ou que seja exatamente com o mesmo tom de pele. Não, é mais um guia mesmo para você ver onde é que estão as sombras. Então, beleza. Eu vou dar uma melhorada ainda nas sombras, mas o que eu vou fazer? Eu vou pular agora para outra parte, para o pescocinho e para o braço, para eu não ficar depois perdida nos tons que eu usei em uma camada e de repente não achar o mesmo tom para outra camada. Eu gosto de fazendo assim por partes. Então, agora eu vou vir aqui na camada pele 2, que tá o pescoço e o bracinho, e eu vou começar a sombrear. Então, uma coisa muito legal do Procreate é que as últimas cores que você usou, elas ficam aqui no histórico, olha, tem um histórico de cores. Isso na aba clássica, né? Porque aqui tem, você pode usar vários tipos de tabelinha de cores. Então, tem a disco, tem a clássica, tem a harmonia, que é muito legal. Vou mostrar depois para vocês quando eu for colocar cor de cabelo, cor de camiseta, valor e paletas, que são as paletas que eu criei, que eu já nem dou mesmo muita atenção para elas. Geralmente, para fazer pele, eu sempre vou partir dessas cores que eu tenho aqui, e aí eu vou escurecendo. Eu sempre fico aqui, ó, na clássica, que eu já tenho alguns tons, tenho mais alguns tons aqui embaixo. E, bom, o que eu tava falando? Que fica um histórico. Então, por exemplo, eu acredito que seja essa cor aqui que eu comecei a sombrear e depois essa aqui com que eu deixei o tom um pouquinho mais rosado, um pouquinho mais quente. Então, eu vou começar com esse tom aqui, que é um pouquinho mais frio, para depois eu vir com esse tom mais quente. Então, vamos começar. Geralmente, embaixo do pescoço fica uma sombra bem forte, então, vou deixar a opacidade aqui do pincel maior. Opa, antes, né, vocês viram que eu comecei a sombrear, começou a ir em tudo. Não, não é isso que nós queremos. Vou desfazer, vou vir aqui e vou ir na opção bloqueio alfa. Lembrando que quando eu coloco a opção bloqueio alfa, eu só vou pintar no que já tinha sido preenchido na camada. Então, por exemplo, dei o exemplo aqui, mas não é isso que a gente quer. Vou desfazer e vou começar a vir aqui com a minha sombra. Vou começar aos pouquinhos, sempre começa aos pouquinhos para você ir escurecendo aos poucos. Aqui no pescoço da menina tá cheio de sombra. Tem a sombra do rosto, tem a sombra do cabelo, da camiseta, da arara. Eu não tenho nenhuma foto exatamente assim, então eu vou fazer assim, mais ou menos da minha cabeça. Mesmo porque, além de eu não ter mais a foto que eu usei como referência, eu mudei tudo. Então, eu vou tentar fazer aqui o que eu acho que seja mais condizente com a pose e os elementos do desenho. Essa parte do braço tá praticamente toda com sombra. Aqui ficou marcado, mas eu não quero desfazer essa sombra. Então, vou vir aqui com a ferramenta da mãozinha e eu vou dar uma espalhada no que eu fiz.
Tá vendo? Agora eu vou vir aqui com aquela cor mais quente que eu criei. Ó, vocês viram que eu usei, veio de novo pra cá a cor. Então, assim, se eu fosse fazer tudo no rostinho dela pra depois ir pra outra camada, talvez eu perdesse esse histórico, eu não queria perder. Então, já comecei a trabalhar na segunda camada da pele. Então, pego aqui aquele tom de pele que eu criei, que é um pouco mais quente, e vou começar a colocar aqui no pescoço. Mas no pescoço eu vou ter que procurar um outro tom também pra deixar mais escuro. Mas aí vamos fazendo aos pouquinhos. Ficou muito marcado. Vou vir aqui com a nossa ferramentinha da mãozinha, que eu tenho usado bastante. É uma mão na roda isso aqui. Olha como o tom ficou bem mais quente agora dela, gostei desse tom. Beleza, então eu acho que tá, na verdade, eu tô olhando agora, tá bem, o tom de pele que eu tô vendo aqui e o tom que tá gravando tá bem diferente. Aqui tá bem mais amarelado e aqui tá mais quente, assim, tá um marrom mais quente, mais canela. Lembra do quem usa lápis de cor da Faber-Castell? Tá bem pro tom canela, aqui tá um pouco mais amarelado. Mas, bom, o que que eu vou fazer? Vou escolher, agora o que que eu gosto de fazer? Vocês viram que eu tô usando muito aerógrafo suave, mas eu gosto de fazer uma sombrinha um pouquinho mais marcada. Eu volto pro meu aerógrafo firme, só que, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho dois aerógrafos firmes. Um deles, eu vou até abrir uma outra camadinha aqui pra mostrar pra vocês, que aí eu consigo fazer nela. Um desses aerógrafos, eu deixo ele sem streamline. Streamline é aquela ferramenta que deixa o traço firme. Então, um tá bem molinho, que é o que eu uso pra pintar. Só que eu criei um outro aerógrafo firme com o streamline dele no máximo. Por quê? Para fazer essas sombras mais durinhas, ele fica mais fácil. Olha como ele tá mais durinho. Vocês vão ver, ele fica mais fácil de acompanhar o contorno. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa camada aqui que eu vou usar, eu só vou limpar seleções e vou voltar aqui para minha primeira camada de pele, que tá o rostinho e o braço. E agora, vamos ver que cor que eu vou escurecer. Eu tô nessa última cor aqui, eu vou escurecer, só que eu vou deixar ela... Deixa eu voltar. Eu vou escurecer para baixo para ficar um pouquinho mais acinzentado. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar aqui o meu aerógrafo firme 2, que ele tá com streamline alto, para fazer esse tipo de sombrinha aqui, ó. Tá vendo como é que fica? Ó, aqui tem os lugares que eu não preenchi. Vou mostrar de novo pra vocês. Eu gosto de fazer uma sombrinha assim, um pouquinho mais firme. Não ficou. Eu gosto, eu acho que dá um efeito especial. Dá também para você diminuir um pouco a opacidade, aumentar o pincel e aí ir brincando com esse efeito. Eu acho que ficou um efeito bem legal assim. Olha só. É como eu tenho feito, né? É como eu tenho gostado de trabalhar. São tudo experimentos. Eu tô aprendendo. Se vocês também tiverem um outro jeito que vocês fazem, ou então um outro estilo de achar cor, aí vocês me falem. Mas olha a diferença que já deu. Vocês viram que aqui eu não preenchi totalmente. Lembra que eu falei que tinha que prestar atenção para não ficar, ó, pedaço em branco? Por quê? Eu vou ter que vir aqui, tirar o bloqueio alfa, arrumar essa parte. E depois voltar aqui com o bloqueio alfa para continuar minha pinturinha de sombra. Vou vir aqui na orelha, já vou dar uma escurecida, tá? E uma coisa que eu
Sempre esqueço de escurecer a orelha, gente. Embaixo dos brincos sempre tem uma sombrinha, mais um pedaço que eu esqueci, ó. Vou vir aqui de novo, tiro o bloqueio alfa e escurece. É uma coisa chata de você ficar fazendo toda hora, por isso que é legal prestar... É mais fácil você prestar atenção enquanto você tá preenchendo, do que depois toda hora você ter que ficar vindo aqui no setorzinho de camadas e tira bloqueio alfa, coloca bloqueio alfa. Pelo menos eu acho chato. Aqui eu tentei fazer um piercing. Ai, não sei se deu certo, mas é uma coisa que dá muita diferença, gente. Sempre embaixo de brinco vai ter sombra, hein? Brinco, embaixo de pulseira, isso aqui dá uma diferença. Sempre vai ter sombra, embaixo de anel, sempre tem uma sombrinha. Então, isso é uma coisinha para vocês prestarem atenção que dá uma diferença no desenho. Sempre vai ter uma sombrinha aqui, sempre vai ter uma sombrinha mais... Ah, aqui tá em outra camada. Deixa eu continuar aqui. Eu ainda vou fazer uma sombrinha mais escura que essa. Eu gosto dessa sombrinha final. Eu acho que dá um toque muito legal no desenho. Uma coisa para você fazer com a mão mais levinha, prestando atenção. Por isso que eu gosto de usar o aerógrafo firme, mas com streamline, para ficar bem retinho. É sutil, mas faz uma diferença. Aqui embaixo dos cílios sempre tem sombra, sempre. Lógico que é um estilo de fazer, né? Aí, lógico que vocês vão fazer do jeito que vocês gostam. Mas eu tenho feito isso, eu tenho gostado bastante do resultado. Vou deixar agora mais clarinho e vou trabalhar aqui. Quando eu uso esse pincel com streamline mais forte, é mais difícil de você fazer assim uma sombra mais solta. Aí se você tiver dificuldade, é só você tirar o streamline. Como eu já falei várias vezes, esse é o jeito que eu tenho feito os desenhos. Com certeza tem jeitos muito melhores de fazer. Eu ainda tô aprendendo, só que eu acho divertido compartilhar com vocês o que eu já sei, porque às vezes tem algumas dicas que facilitam tanto, e não é todo mundo que sabe, né? Às vezes eu vi algum vídeo que deu uma dica super legal, e você que já desenha no Procreate há muito tempo, perdeu essa dica, não viu, às vezes não consigo prestar atenção, então acho sempre legal compartilhar. Eu acho que é basicamente isso. Depois eu vou trabalhar nas partes que bate luz. Agora eu vou vir aqui para minha segunda camada de pele. E vou trabalhar aqui no pescoço. No pescoço sempre tem uma sombra muito mais forte. Eu acho difícil fazer sombra de pescoço. Eu já vi, eu tenho umas meninas que fazem de um jeito que fica tão legal. Elas fazem uma coisa bem reta, assim, mas fica perfeito. Eu ainda não consegui fazer desse jeito. Gente, se vocês ouvirem um ronco, eu vou pedir pra vocês ignorarem, tá? Bom, eu acho que a parte das sombras tá legal, eu tô gostando. É uma pena que não tá aparecendo pra vocês exatamente como eu tô vendo. Aqui tá muito mais pro amarelo. Mas, bom, agora eu vou começar a colocar alguns pontos de luz nela. Então, geralmente eu coloco um pouquinho na testa, nas bochechinhas, no nariz. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui esse tom o mais claro que eu usei, que tá aqui, ó. Vou pegar com o Color Drop mesmo, que eu pego com o meu dedo. Deixa eu pôr aqui que fica mais fácil, ó. Então, já selecionei. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele um pouquinho mais pro vermelho, pro rosa, né? E eu vou clarear.
Então, deixei aqui bem clarinho, que vai ser tipo um pontinho de luz. Agora, eu só não sei se eu faço com os pincéis de aerógrafo ou se eu faço com o pincel de guache, porque fica bem bonitinho com o pincel de guache. Vamos ver como é que fica, usando aqui o pincel de guache. Lembrando que todos os meus pincéis são do Procreate mesmo, tá? Eu não comprei nenhum, assim, de fora. Eu tô tentando usar o que tem aqui. Se não der certo, a gente desfaz e depois usa outro pincel. Uma coisa muito legal no Procreate, quando você quer testar uma técnica que você aprendeu, então, por exemplo, você quer usar um pincel diferente do que você usou para fazer a base. Então, em vez de você usar essa técnica que eu mostrei para vocês, que é usar o bloqueio alfa, tem um jeito legal de fazer também, que é o quê? Então, eu vou vir aqui na minha primeira camada de pele, eu vou abrir mais uma camada, e nessa camada que tá em cima da camada que eu vou usar, então eu vou trabalhar no rostinho dela e nesse braço. Nessa camada de cima, eu vou clicar aqui e eu vou colocar a máscara de recorte. A máscara de recorte, assim, o que eu sei é que ela tem a mesma função do bloqueio alfa, mas ela fica numa camada separada. Então, por exemplo, você não gostou, é só você apagar. Então, eu vou fazer o brilhinho nessa camada aqui, usando o pincel de guache. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou deixar a opacidade em 50%, vou aumentar um pouquinho aqui e vamos ver o que eu consigo fazer. Ó, nem apareceu. O pincel de guache, ele é bem assim, clarinho. Tá? Acho que dá pra deixar a opacidade no máximo, vamos ver se funciona. Ah, aqui, ó. Fiz primeiro no narizinho dela, mas acho que eu vou deixar um pouco mais claro, porque o pincel guache, ele é muito clarinho. Aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Ele é bem levinho. Olha que bonitinho que fica, gente. Vou pôr um pouquinho aqui no queixinho dela. Uma coisa bem sutil. Vou pôr um pouquinho na testa. Por isso que eu gosto do pincel de guache, porque ele é muito sutil. Tá vendo que aqui ficou muito pra baixo? Eu vou vir com a minha borracha, vou deixar a opacidade bem levinha e aí eu apago. Olha que legal. É legal usar a máscara de recorte pra essas coisas, pra quando você tá fazendo uma coisa que você não tá muito segura. Então, por exemplo, eu não tô muito segura em fazer o brilho, de repente eu erro no brilho, aí eu perdi tudo que eu fiz? Não, não perdeu. Faz o brilho numa camada separada, depois você junta tudo. Eu não sei se a camada de recorte, ela tem... A máscara de recorte, ela tem alguma outra função. Se vocês souberem, me fala. Vou dar uma clareadinha de leve aqui na bochechinha. Aqui, ó, embaixo do olho, né? Ela tá bem descansada, não tem olheiras. Vou pôr um pouquinho no nariz também. Olha a diferença que dá. O pincel, ele dá uma carinha, assim, mais de pintura, fica um pouco mais borrado. Eu acho que fica tão bonito. Então, o que que eu tô me aventurando assim? Eu deixo a camada da pele, as sombras mais chapadas. E depois, na hora de colocar as partes de brilho, ou então mesmo até na hora das sombras, às vezes, eu tô experimentando esses pincéis, assim, com uma carinha mais de pintura mais tradicional. Eu tenho gostado bastante desse, que é do guache. Acho que fica muito bonitinho, ó. Ele deixa mais manchadinho o desenho. Eu já experimentei também com uns que é estilo lápis de cor, eu gostei também, mas eu tô gostando bastante desse do guache. Então, beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa
para outra camada de pele que tá o pescocinho e o outro braço. Eu vou criar uma nova camada aqui, vou clicar em cima da camada e vou selecionar aqui, ó, máscara de recorte. Quando eu coloco máscara de recorte, ele só vai pintar em cima da camada de baixo. Então, opa. E a pele, eu acho que por enquanto é isso. Agora, eu vou trabalhar nos olhinhos dela e na boca. Então, agora eu vou fazer a pintura dos olhinhos e da boca. O que eu preciso? Eu preciso de uma camada em cima de todas as camadas que eu criei para fazer a pele. Por quê? Se eu deixar a camada aqui embaixo, não vai aparecer. Então, eu vou deixar aqui o selecionado na última camada que eu usei para fazer a pele e vou criar mais uma. E vou até renomear. Olhos e boca. Talvez eu até use essa camada para fazer alguma outra coisa, mas por enquanto eu vou deixar como olhos e boca. Vou vir aqui com o meu pincel aerógrafo firme, sem streamline, vou pegar aqui, ó, branco. Opa, diminuir um pouquinho o pincel. E vou aqui pintar a parte branca do olho. Então, tá aqui, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha camadinha, vou colocar o bloqueio alfa, porque eu gosto sempre de deixar uma sombrinha embaixo dos cílios, da pálpebra. Eu, geralmente, para fazer essa sombrinha, eu deixo aqui a cor no azul e eu pego um cinzinha mais azulado. Posso usar o aerógrafo firme mesmo, não tem problema. E vou aqui construindo uma sombrinha. Eu acho que dá muita diferença. E eu vou escurecendo assim, até a hora que eu ficar feliz com o resultado. Uso o aerógrafo firme mesmo. Eu acho que já fica bem legal, já fica bem diferente. Olha só a diferença que dá. Na boquinha, aí depende, né? Se você vai querer fazer um batonzinho e tal. Eu não costumo pôr muito batom nas minhas bonequinhas, né? Vou tirar aqui o bloqueio alfa. Às vezes eu coloco, às vezes não. Como eu não sei ainda que cor que eu vou fazer a blusa, ó, o cabelo, eu vou fazer aqui uma boquinha bem básica. Então, eu peguei um rosinha. Vou pôr de novo o bloqueio alfa para dar uma escurecidinha aqui, mais cor de boca mesmo que a gente fala, né? Vou pegar o aerógrafo suave. Enquanto eu vou deixar assim, ficou uma boca bem com... Assim, não coloquei nenhuma cor diferente, nenhum batonzão. Porque como eu tô mostrando para mais as técnicas que eu uso, eu não... Tô tentando não inventar muito. Então, beleza, eu acho que já dá pra partir para os cabelos dela. Eu vou pensar aqui que cor que eu vou fazer. Um cabelo castanho mesmo, básico. E qualquer coisa depois a gente muda. Então, geralmente, pra fazer cabelo castanho, eu deixo aqui a cor mais pro laranja, e aí eu tento achar algum tom de marrom aqui, mas eu vou começar com um tom de marrom claro, e aí depois qualquer coisa eu mudo. Um marrom meio acinzentado. Vamos usar esse marrom aqui de base. Eu uso também sempre o aerógrafo firme, então vamos começar a preencher esse cabelo. Então, agora eu vou fazer aqui, trabalhar um pouquinho no cabelo. Então, vou pegar aqui a minha camada, vou clicar no bloqueio alfa, vou escurecer, vou usar o aerógrafo suave e vou começar a escurecer algumas partes desse cabelo. Então, os lugares onde os fiozinhos de cabelo estão mais escondidos, eu tô dando uma escurecida. Mas aí eu tô fazendo, eu ainda não achei um jeito, assim, que eu curta, um jeito que eu tenha gostado de fazer e pintar cabelo. Isso é uma coisa que eu acho que eu vou demorar um pouquinho ainda pra achar a minha fórmula de fazer. Como tudo, né?
para achar o nosso estilo é muito, muito trabalho, muito estudo, não, nada cai do céu. Uma coisa que eu podia também ter feito é preencher o cabelo em várias camadas, facilitaria bem na hora de fazer a luz e a sombra, mas eu não quis fazer isso. Mas talvez das próximas vezes eu faça isso. Eu faça uma parte em cada camada para facilitar. Para fazer essa outra camada, eu vou fazer aquele esquema de abrir uma camada aqui em cima e usar a máscara de recorte, porque como eu quero fazer uma coisa mais específica, depois talvez eu use a borracha para fazer. Por exemplo, aqui eu quero escurecer. Mas eu não quero que passe por cima aqui, então eu uso a minha borrachinha. Acho que fica melhor. Aqui também eu quero dar uma escurecida. Aí, vou usar a minha ferramenta aqui. E aqui eu vou passar a minha borrachinha. E eu tô pensando em fazer umas linhas. Eu vou pegar aqui o meu pincel Tinderbox, que foi o que eu usei para fazer a line art, e eu vou tentar fazer uns detalhes, vamos ver se vai ficar bom. Então, o cabelo, por enquanto, eu vou deixar desse jeito. Por enquanto, não sei se quando eu finalizar o desenho eu vou colocar mais algum detalhe, mas por enquanto vai ficar assim. Eu vou juntar essas duas camadas de cabelo, porque eu gostei como ficou. Eu vou juntar também todas essas... Não, não vou juntar todas as camadas de pele, mas essa camada que eu fiz a luz, eu vou juntar essa outra aqui também. Olhos e boca, vou juntar com a primeira camada de pele, porque, opa, porque eu gostei como ficou, eu não vou mais mexer, só para não deixar muitas camadas abertas. E agora, tem uma coisa que eu quero fazer ainda nesse vídeo, que eu acho que eu vou, como ele já deve estar gigante, eu vou dividir em duas partes. Mas eu quero arrumar essa sobrancelha. Eu acabei contornando assim a sobrancelha, mas não é um jeito que eu gosto de desenhar. Então, o que que eu vou fazer para arrumar? Eu vou abrir uma camada aqui em cima da camada da line art. E o que que eu vou fazer? Eu vou desbloquear a camada da line art e eu vou dar uma clareada. Vai ficar estranho, mas depois vai voltar ao normal. Por quê? Porque eu quero arrumar essa sobrancelha aqui. Mas eu quero fazer com o mesmo pincel e quero fazer com preto mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Opa! Deixa eu arrumar aqui a opacidade e eu vou... Vamos ver se fica bom. Eu gosto de fazer a sobrancelha, assim, mais desenhadinha, e eu acabei não fazendo. Acabei deixando daquele jeito mesmo. Eu também ainda tô... Eu ainda não consigo fazer sobrancelha, eu ainda não tô feliz do jeito que eu desenho a sobrancelha. Eu quero achar um jeito melhor de fazer. Ainda não tô feliz. Vou puxar uns fiozinhos aqui um pouco fora. Não, não vou puxar nenhum fiozinho fora, não. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou voltar aqui a opacidade. E eu vou apagar a sobrancelha que eu tinha feito antes.
Pra ficar um pouquinho mais natural. E aí eu arrumo depois. Então, beleza, ficou um pouco mais natural. Eu vou voltar aqui e eu vou dar uma ajustadinha aqui nessa sobrancelha. Agora, eu vou tentar dar uma falhadinha nela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a borracha, só que a minha borracha, geralmente eu deixo a opção de pincel aerógrafo médio firme. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas você pode escolher formatos para sua borracha. Então, eu vou vir aqui no meu pincel e vou escolher esse tipo de borracha. Vamos ver se dá certo, porque na verdade eu nunca fiz isso. Dá. Deixar bem fininha essa borracha, pra dar uma falhadinha de leve, assim. Que a não ser que você tenha muito micropigmentação na sua sobrancelha, geralmente a sobrancelha ela é mais falhadinha, né? E aí, eu tô gostando de deixar assim, um pouco mais falhada a sobrancelha nos meus desenhos. Aos pouquinhos eu vou trazendo um pouco de naturalidade. Então, olha como ficou bem bonitinho, ficou um pouquinho mais natural. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar agora a minha sobrancelha na camada da Line Art e vou bloquear de novo. Então, é isso, gente. Eu acho que eu vou parar por aqui essa parte, porque o vídeo já tá gigantesco. E no próximo vídeo, a gente vai pintar a camiseta, os acessórios, a arara. E vamos ver se a gente faz um fundo legalzinho aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu pintei pele, cabelo, boca, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que nos próximos vídeos eu vou ver, eu vejo, né, se eu consigo esclarecer ou, sei lá, eu vou aprendendo com vocês também. Se vocês tiverem sugestões, manda aqui pra mim. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!